boa noite, boa noite, meus amigos que estão conosco aqui online para mais um dia de estudo. Estamos ao vivo aqui. Bom dia, boa tarde para quem vai ver gravado, né? Vamos aqui iniciar mais uma vez nosso estudo noturno, né? Para a gente fazer as nossas reflexões aí com alguns pontos importantes. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje nós estamos dando seguimento ao livro Jesus no Lar, do Chico Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio, e estamos no item 27, chamado O Dom Esquecido. Então, já vou dando aí meu boa noite para a Viviane, que está aqui ao vivo com a gente, Kátia, que também é sempre presente, todo mundo que está aí no YouTube, Tony se aproximando neste momento. E aí, para quem ainda não conhece, né, a gente tem o nosso estudo, que nós fazemos todos os dias às 8 horas da noite, sendo que nas terças e domingos nós temos as palestras da nossa Casa Espírita. Boa noite, tudo bom, meu amor? Então, boa noite, seja bem-vindo, Tony. Por favor, se apresente a quem ainda não te conhece. Acho que está com delay. Está me ouvindo? Tony, está me ouvindo? Boa noite, pessoal, tudo bom? Estou aqui de novo, né? Segunda vez, trabalhando. É assim, a gente nunca para, né? Deixa eu tirar o fone, que esse fone está dando interferência, tá? Vai andando aí rapidinho. Tá bom. Então, enquanto o Tony está se ajeitando ali, vou dar boa noite para a Tatiana, que também entrou aqui agora com a gente, e lembrar o pessoal que está assistindo aí, para não esquecer de dar aí o like, para que, né, esse vídeo tenha relevância e possa realmente ser tocado. E se tem alguma vontade de ver o que já passou, a gente já leu todo o livro do Pão Nosso recentemente. É uma série muito bacana também. Quem quiser pode ver nas outras listinhas de transmissão da nossa casa. Certo? Acho que agora o Tony vai. Senão a gente aguarda um pouquinho aí. Boa noite, Lazy. Seja bem-vinda também. Conseguiu, Tony? Pronto, agora sim, porque esse fone dá muita interferência no celular. Tem hora que a tecnologia mais atrapalha que ajuda, né? Então, por favor, meu amigo, se apresente para quem ainda não te conhece. O pessoal da casa já deve conhecer, né? Já faço parte aí. Somente há 11 anos que eu frequento a Suave Caminho. E aí a gente estudou junto, né? O Udina. E estamos aí na luta, aprendendo, estudando, participando. É importante que a gente estava falando hoje no Evangelho Terapia à tarde, como é importante a questão do estudo, Udina, porque muitas vezes, no geral, a gente vai levando a vida, né? Todos nós já tivemos essa história. Eu sou médium desde adolescente, desde jovem. Então, tudo de errado que eu fiz sabendo que estava fazendo errado. Né? Mas tem muita gente que faz errado sem conhecer o certo, sem saber que poderia ter evitado uma situação ou outra. Aí acaba caindo em armadilhas por desconhecimento. E aí, quando a gente estuda, que a gente conhece, né, a gente sabe o que a gente está fazendo, é diferente, a gente pode se prevenir, a gente pode se precaver. E a compreensão que a gente tem depois que as situações difíceis chegam, essa compreensão ajuda a gente a passar, né, pelas dificuldades para prevenir, porque muitas situações, a gente vai aprendendo, né, que muitas situações são evitáveis. A gente podia evitar, né, na hora da escolha, na hora de se deixar levar, na hora de seguir apenas um impulso, seguir um instinto. E aí a gente não sabe direito, você fica na dúvida, a gente fica com certo e errado na nossa cabeça, aí hoje a gente tem liberdade de fazer o que quiser, então aí nós somos mais ligados ao errado do que ao certo, então a maioria das vezes a gente vai acabar seguindo para o errado, querendo acreditar que o errado é certo, né?
Então, assim, o conhecimento, o estudo, o alinhamento com a nossa espiritualidade, independentemente se é aqui na doutrina espírita, não importa. Importa é ser alinhado com a espiritualidade, alinhado com Cristo, porque pode ter uma diferença de doutrina nisso, naquilo, não acredita nisso, não, mas a mensagem do Cristo é a mensagem de busca de equilíbrio, de conter, né, os nossos impulsos, de conter o orgulho, de conter a vaidade, de conter o egoísmo. Então, essa mensagem ela está em todos os lugares. Então, de alguma forma, de uma maneira mais suave, de uma maneira mais firme, a gente vai ter contato com essas informações, né, que é o Evangelho. E, a partir dali, a gente já vai tomando alguns cuidados que vão nos ajudar a evitar o sofrimento. Porque o nosso maior problema é o sofrimento, né, Udina? Com certeza. Agora, o Tony fez uma introdução, quase que um preâmbulo do nosso estudo já. E a gente ainda nem fez a prece, gente. Então, só essa mini apresentação, você já tem ideia do que vem por aí, né? Boa noite, Alessandra. A Alessandra botou bonequinho de frio, realmente hoje está frio aqui, Rio das Ostras. Agora a gente tem, gente, né, por conta da internet, assistindo de vários lugares, né? Então, a gente tem que falar, aqui Rio das Ostras, hoje eu acordei com 15 graus, gente. Tá um friozinho. E eu cheguei da rua agora... Estava lá na praia e está meio vazio, deve ser por causa do frio, né? Nossa Senhora, não quero nem pensar em praia neste momento. Eu não estou nem fazendo a minha aulinha de natação, porque não está dando. 6 horas da manhã, muito frio. Mas já esquenta. Né? Então, antes da gente começar, você quer fazer a inicial ou a final, Tony? Posso fazer, tem um livrinho aqui que eu adoro, que é esse daqui, que eu ganhei, Udina, naquela Comerge que você participou também. Ah, sim. Esse livro é ótimo. Eu ganhei ali no nosso amigo ocultozinho de presente, eu adorei esse livro, então assim, eu vira e mexe, eu uso ele nas introduções. E essa página se chama Trabalho e Crítica. Trabalho edificante em andamento no plano físico, onde se reúne milhões de criaturas diferentes entre si, não se desenvolve sem críticas. A pancadaria verbal cercará os obreiros, explodem objurgatórias tais quais estas. Por que tanta lentidão nos detalhes? É possível não estejam vendo as falhas com que se mostram. Aquele cooperador é um desastre. Não se compreende uma realização assim tão elevada em mãos tão incompetentes. Não consigo colaborar com gente tão despreparada. Tudo cairá sobre a turma irresponsável. Estão todos errados. Aguardemos o fracasso final. Quando essas vozes se façam ouvir, não temas e prossegue trabalhando. Imperfeições todos temos e teremos até que possamos alcançar o plano divino. Problemas evidenciam presença e colaboração. Dificuldades trazem observações e observações justas geram insegurança. Deixa que a censura te vigie e segue adiante. Apesar de nossos erros e acima de todas as nossas deficiências, a construção do bem não nos pertence essencialmente, pertence a Jesus, que zelará por ela em nome de Deus. E sabemos que o trabalho de Jesus não pode e nem deve parar. A vida não nos pede o impossível para que nos integremos nos mecanismos da caridade, extinguindo as provações que atormentam a terra, mas, para que o mal desapareça, espera de cada um de nós essa ou aquela migalha do bem. Eles esperam tão pouco da gente, né? E a gente faz um alarde, a gente acha que não tem, que não dá conta, que não consegue, que o fardo é muito pesado, que não tem tempo, né, Udina? Então vamos aqui, né? Unir nossos pensamentos à espiritualidade de luz, aos protetores da Casa Espírita Suave Caminho, aos nossos anjos de guarda, agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, pelas bênçãos de estarmos aqui reunidos em seu nome, para estudo do Evangelho, para estudo das informações que os Espíritos nos enviaram através dos médiuns abençoados. Sejamos todos merecedores de tanta graça, de tanta proteção, de tanta intuição. Sejamos todos merecedores do acolhimento que recebemos da espiritualidade de luz. E que hoje tenhamos uma noite de conversa, de estudo agradável, com suas presenças e com a nossa atenção. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja, amém.
Bem, o que você estava fazendo no seu preâmbulo aí, só tenho que concordar, porque eu sempre comento aqui a oportunidade que é esse estudo para mim, toda semana estar aqui me forçando a estudar assim ou sim, né? Porque naturalmente, com tanta coisa acontecendo, a gente tem uma tendência a deixar sempre, não, depois eu vejo, depois eu leio, depois não sei o quê. Então, esse momento para a gente é realmente uma oportunidade, né? O primeiro impulso é esse, né, trabalho. Woody? O primeiro impulso é esse, que nem fala aqui na leitura, né? O primeiro impulso é a gente querer deixar para lá, e a gente acha que hoje não dá, que hoje eu estou com frio, hoje eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou de mau humor, e é isso, é exatamente o remédio que a gente tem, que a espiritualidade está oferecendo, que é estar aqui, né? Aprendendo, porque quando a gente está aqui, nós somos mais de 2 aqui, reunidos em nome de Jesus. Então, com certeza ele está junto. Aí a gente desperdiça para ficar na internet, para ficar vendo televisão, para ficar fazendo outras coisas, né? É verdade. A gente joga E nunca a fora gente teve tanta todos os oportunidade dias. de estudo, né? Porque antes a gente nunca teve tanta oportunidade de estudo, porque hoje tem diversas casas fazendo estudo online, né? A gente pode assistir de qualquer lugar. Antigamente a gente tinha que saber o dia que abrir em janeiro, a data do curso, para saber se ia bater com o horário que a gente ia ter. Hoje a gente tem, assim, né, essa oportunidade infinita que a internet trouxe para a gente, que a pandemia nos brindou, né? Se é que é um legado que a gente pode dizer, não estou dizendo que seja boa a pandemia, mas coisa interessante que trouxe para a gente, né? Tinha trânsito, tinha que sair do trabalho correndo, a gente chegava suado, chegava com fome. Quantas vezes eu morrendo de fome, com a boca seca, louco para comer. E aí eu tinha 2h30, 2 horas de aula, né? Ou tinha uma palestra que for. Então, hoje é muito mais simples, é muito mais fácil, né? É muito mais cômodo. Então, assim, hoje a gente leva um minuto para chegar. É a oportunidade mesmo da gente, a doutrina espírita invadindo a nossa casa, falando assim, olha só, o seu problema é seu marido que quer a janta, o seu problema é a sua esposa que não quer que você saia, o seu problema é o quê? Então está resolvido, você vai ficar 1 horinha em casa, vai assistir uma palestra, uma livezinha, e aí não tem o que reclamar, né? Mais ou menos isso, né? Agora vamos para o texto, porque senão a gente não consegue ler todo, né? Porque apesar de ser sempre historinha pequena, esse tem bastante coisa. Cada ponto desse tá pano para manga, então vamos tentar... Cada ponto é uma história, né? É verdade, tipo, cada ponto daria uma palestra à parte, né? Mas vamos tentar resumir isso aí. Você quer que eu leia? Você lê? O que você prefere? É o dom esquecido, né? Isso, o dom esquecido. Se quiser, eu posso começar e a gente vai revezando. Tá, pode. Qual é o número só da leitura? 27, é o item 27, o dom esquecido. Começa assim. Centralizara-se, geral, atenção em torno da curiosa palestra referente aos dons com que o céu aquinhou as almas na terra, quando o senhor comentou paciente. Existe um homem banhado pela graça do merecimento que recebeu do alto a permissão de abeirar-se do anjo dispensador dos dons divinos que florescem no mundo. Ante o ministro celeste, o mortal venturoso pediu a bênção da mocidade. Recebeu a concessão, mas em breve reconheceu que a juventude poderia ser força e beleza, mas também era inexperiência e fragilidade espiritual. E já desinteressado, voltou ao doador sublime e solicitou-lhe a riqueza. Conseguiu a abastança e gozou a longo tempo. Todavia, reparou que a retenção de grandes patrimônios provoca a inveja maligna de muitos. Cansando-se na defesa laboriosa dos próprios bens, procurou o anjo e rogou-lhe a liberdade. Acho que a gente pode dar uma paradinha para comentar esses 2 dons recebidos que já são babados. Isso parece... Só vou fazer um parêntese aqui, que sempre quando começa o texto, eu já reparei isso, tem sempre um adjetivo para o mestre, para Jesus, para o Senhor. Né? E aí a gente sempre reparava isso. Até, acho que foi com a Priscila que a gente comentou. É sempre assim, risonho, feliz, contente. Aí olha esse aqui, paciente. Né? Já vários adjetivos para mostrar para a gente
qual é a nossa meta de vida aí, mas vamos lá. Vamos comentar, tio Tony. E aí, Udina, o que parece isso daqui? Parece a gente lá na programação reencarnatória, né? Negociando, né? Eu quero ser jovem. Vai rolar, né? Eu quero ser jovem, eu quero ser rico, eu quero ser bonito, né? Eu quero ser simpático, eu quero ter o corpo perfeito, né? De acordo com o que eu considere um corpo perfeito. E aí a gente vai pedindo o quê? O que ele está pedindo aqui? Coisas materiais, né? Os nossos desejos são muito materiais, ainda, né? A gente olha, é claro que é natural, né? Nós estamos num mundo material e o que a gente enxerga, se você não é um médium vidente, o que a gente enxerga são as coisas materiais. Então, são essas que nos rodeiam, né? Essas que nos chamam a atenção, e são essas que mostram aos nossos olhos se a Udina é feliz, se a Udina está melhor do que eu, se a Udina tem o marido mais bonito, se a Udina tem a casa mais bonita, se a Udina tem o melhor emprego, né? Se a vida da Udina é melhor do que a minha. Então, isso nos anima, isso nos estimula, isso nos inspira um desejo. Então, toda vez, assim, até nas historinhas, né, que existia quando a gente era mais criança, né, aquela coisa dos pedidos ali, né, do gênio da lâmpada, o que se pedia, né? Você pedia dinheiro, você pedia fortuna, você pedia para viajar o mundo, você pedia esse tipo de coisa. E essas coisas são todas, não é que elas não sejam boas, elas são maravilhosas, mas elas são totalmente distantes do fim que a gente busca. Que a gente busca o fim é o quê? A felicidade. E aí, né? Eu acho que é legal você falar isso dos pedidos, porque, por exemplo, muita gente fala assim, quero viajar o mundo inteiro, eu quero uma mansão, e uma coisa que muitas vezes a gente não considera, eu acho que eu falo isso muito, até pela minha profissão, né, é sobre a manutenção, né, porque a gente às vezes pensa no produto em si, mas não lembra como vai manutenir isso, né? Sim, esse verbo existe, gente, manutenir, porque o meu irmão falou uma vez, esse verbo não existe, é fazer manutenção, o verbo manutenir. Então, como é que a gente vai manutenir, por exemplo, uma mansão? É uma coisa enorme. Se você não tiver recursos, como vai limpar? Quem vai cuidar? Né? E o custo disso? E a luz? E não sei o quê. Então, a gente, às vezes, esquece e fala assim, igual ele botou aqui, né? Eu quero ser jovem porque tem força e beleza. Mas, ao mesmo tempo, de que adianta a força se eu não tenho experiência para saber como lidar com ela? E de que adianta a beleza se eu tenho uma fragilidade espiritual que, às vezes, não consegue me enxergar o que é verdadeiramente belo? Né? Então, a gente não se preocupa com como aplicar esse desejo. Eu acho que isso que me intriga. Em todas as histórias, a gente fala assim, né? Eu quero só o resultado final. Mas e aí? Como é que chega lá? Né? E aí, quando você é idoso, que você tem uma situação financeira boa, você gostaria de ter a juventude com a beleza. Trocaria assim, tudo, gente. Difícil estar 100%. Até porque a gente está no momento que não tem como estar 100%, né? Essa é a verdade. A gente realmente se equilibra ali, né? Nos pilares para estar mais ou menos, mas assim, retinha a balança, gente, não tem como. Nesse mundo, a nossa visão momento, é muito limitada, né, Udina? Nossa visão é muito limitada das coisas ainda. E é por isso que eu volto lá a dizer, né? Esses textos, porque assim, quem assiste de vez em quando, quem não está acostumado a ler, blá, 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 é gostoso de ver a gente falando, né? Que as dificuldades são naturais, né? Que nem tudo que a gente acha que é o melhor, isso dá um consolo. Às vezes você está ali num momento de aflição, e aí você ouve, né? Fala, olha, isso passa, né? Isso faz parte, blá, 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 existe um processo aí, se você está passando por isso, isso é uma bênção na sua vida, não olhe como uma coisa ruim, não fique de mal de Deus, né? Isso tudo é um consolo, mas quando a gente entra no estudo da doutrina espírita, e a gente vai vendo que todos os livros, que todas as lições vão dizendo para a gente, olha, isso é muito legal, mas não é isso que vai te dar felicidade. Essa felicidade que você está procurando não está aí, né? Aí você vai ter um bem-estar,
aí você vai ter, né, vai ser confortável, tudo bem, né? Mas também corre o risco de você não saber administrar essas facilidades, né? A Facilidade do manutenção, dinheiro, a né? facilidade da beleza, né? Muitas pessoas, eu já ouvi dizer, muitos relatos, assim, que as pessoas que têm muito dinheiro, que são muito seduzidas, que são muito, blá, 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 essas pessoas têm dificuldade de confiar nos outros, porque muitos se aproximam, né? E você não sabe se é pelo que ela é ou pelo que ela tem, pelo que ela pode proporcionar, né? Então você não confia em ninguém, né? São muitas situações assim. Imagina você viver desse jeito, né? Se você é Exatamente. E uma aí, pessoa, essa parte, que é o que ele fala aqui, né, da riqueza, da que, riqueza, além de tudo, provoca inveja maligna. Então, imagina, exatamente. assim, a carga de vibração que você provoca sem saber, muitas vezes, nas pessoas. Porque, assim, fatalmente, a gente já convive com isso em vários aspectos e a gente não percebe. Isso eu sempre falei com o Rafael, né, meu marido. Rafael falava assim comigo, assim, poxa, meu amor, ele é instrutor, né? E aí ele falou assim, pô, meus alunos não, assim, tem uma turma inteira que me adora, mas tem uns 2 ou 3 da outra turma que me detesta, que não sei o quê, que fica me provocando e tá. Aí eu falei, meu amor, se Jesus Cristo não conseguiu agradar 100% do nosso planeta, você acha que nós, meros mortais, vamos agradar? Não vamos agradar. Então, Exatamente. assim, a gente tem que pensar nisso, que a gente provoca sentimentos das pessoas que não necessariamente são bons. Mas a gente, foi o que eu falei, mas a gente só deixa isso tomar se a gente quiser. Então, só transforma essa inveja numa coisa ruim se eu baixar minha vibração e continuar alimentando aquilo. Mas se no O momento que a gente problema, o problema é que nós estamos num mundo de expiações e provas. Isso quer dizer o quê? Que nós não somos flor que se mal cheire. ainda. E é que o mal ainda é maior do que o bem, né? Que nós não somos flor que se cheire. Então, assim, se uma pessoa que tem uma moral, né, uma consciência de si mesmo espiritual, ela estará como um espírito mais elevado que é superior àquele ódio que está abaixo dele, né? Mas nós não somos isso ainda. É por isso que o risco é muito grande de se ter essas benesses. Né? Justamente por isso, porque a gente vai ali, a nossa vibração, a nossa onda mental ali, eu olho para a Udina, se a Udina não tem o que eu tenho, se ela não pensa como eu penso, se ela não deseja o que eu desejo, eu olho para a Udina como uma pessoa pior do que eu. Porque você não tem, porque você não tem ambição, você não tem porque você isso, você não tem, você vai diminuindo a outra pessoa. E muitas vezes a outra pessoa nem quer ter o que você tem. Ela está ótima, está feliz da vida ali no cantinho dela, né? Com Vive na certeza. boa. E aí é isso que depois ele vem falando aqui. Eu vou dar continuidade só porque senão a gente não consegue ler tudo, tá, tio Tony? Tá. E aí, quando ele falou, pediu a mocidade, depois pediu a riqueza, e aí ele viu que a riqueza também dava trabalho, né? Como você estava falando aí, ele então pediu a liberdade, né? Então tá bom, você, né? Nem tão jovem assim, nem tão rico assim, mas eu vou ser super livre na vida. E aí o livro diz o seguinte: viu-se então realmente livre. No entanto, foi defrontado por cruéis demônios invisíveis que lhe perturbaram a caminhada, enchendo-lhe a cabeça de inquietudes e tentações. E aí a gente pega aí com esse tema da liberdade, que eu acho que é um tema muito importante, né? Eu sempre escutei isso do meu pai quando era jovenzinha. Minha filha, liberdade com responsabilidade, né? Então, né? Um tema atual, que nós temos hoje essa liberdade, e se a gente olhar, Udina, cada um de nós, né? Cada um de nós temos as nossas crenças, a nossa visão de mundo, e a gente vai olhar para as pessoas, né? Pessoas diferentes, não sei o que lá, e a gente vai ter muita crítica, muito receio com relação ao que essas pessoas estão fazendo com as suas liberdades. E eu não estou nem aqui apontando certo e errado, estou colocando nós mesmos, imperfeitos, aqui, olhando para os outros, olhando para fora. Então, de acordo com as minhas crenças, eu olho e eu vejo coisas que são assim, falo assim, meu Deus do céu, como é que essa pessoa faz isso ou pensa isso, né?
ou se comporta dessa maneira, ela não está percebendo a furada que ela está entrando, e ao mesmo tempo você pode olhar para a mesma pessoa e falar, Tony, o que tem de mal? Não tem nada demais. Exatamente. Né? Porque nós temos uma liberdade tão grande hoje em dia, né? Nós não temos muitas coisas assim definidas, estamos passando por uma fase de indefinição para entrar na definição, e a gente está muito perdido nisso daí, né? Está todo mundo buscando o bem, mas o bem não está muito claro para a gente, não, tá? E eu dou sempre esse exemplo assim: eu sou uma pessoa do bem, a Udi é uma pessoa do bem. Mas se a gente passar por uma rua, né, vamos fazer o exercício, passar os dois pela mesma rua, né, de um lado da calçada e depois voltar pela outra calçada. O que vai me chamar a atenção naquela rua é diferente do que vai chamar a atenção da Udina. O que ela vai achar bonito, o que ela vai achar feio, o que ela vai achar legal, né? Se a casa é bonita, se a casa é feia, se a casa é alta, se a casa é do sonho, se a casa não é do sonho. Nós temos uma visão ainda muito diferente, né? Então, isso, né, nós temos a liberdade. Então, da mesma forma ali, ele pede a liberdade, né? E aí, quando ele tem a liberdade, né, aí vem sempre os conflitos. E esses conflitos são sempre justamente por isso, pela nossa... Nós ainda não temos muito... Nós conhecemos já as leis de Deus, né? Temos ela na nossa consciência, mas a gente não acessa ela, porque a gente acessa tudo ainda com os nossos instintos ali, com os nossos desejos. Então, assim, se eu gosto do azul, né, eu quero que tudo seja azul. E eu vou ficar com raiva daquele que quer que seja roxo. Né? É uma coisa nossa natural. Isso é nosso natural. Então, assim, e ele o que a gente fala aqui, falou... né, sobre as tentações também, né, Tony? Porque quanto mais liberdade você tem, mais poder de escolha você tem. Então, consequentemente, mais tentação vai vir do teu lado, né? Eu sempre costumo fazer as comparações com comida, né? Porque a pessoa gordinha gosta de comer. Ele fala assim, bom, se eu tenho liberdade hoje, eu falo assim, Rudino, o que você quer jantar agora? Eu vou pensar numa pizza, no hambúrguer? Com certeza, é a minha liberdade. Mas aí é uma tentação, porque eu sei que eu não devo comer isso, porque não é, né? Não é que eu não coma, óbvio, a gente come, mas né? Regrado, né? Hoje é quinta-feira, nem é fim de semana e tal. Então, assim, não, então tá bom, não vamos pedir a pizza, vamos lá comer a nossa tapioca, a nossa omelete, que a gente costuma fazer à noite, tarará, tarará. Então, assim, é uma tentação, porque se eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, eu preciso ainda mais de responsabilidade para fazer a escolha correta, né? A gente precisa aprender a dizer não para a gente. Né? É isso. A E gente aí o precisa papai dizer não sempre pra falava, gente. eu reivindico o que o papai sempre me dizia, minha filha, liberdade com responsabilidade, né? Que ele sempre espizinhava isso com a gente, né? E a Então gente era não uma frase acredita. clássica. O jovem quer saber de responsabilidade, o jovem quer saber de viver, né? O jovem não tem medo de nada, tudo vai dar certo quando a gente é jovem. Né? Não, e eu vou te falar uma coisa, que nessa pandemia tem umas pessoas com mais idade também nesse jeito. Porque no início, eu lembro quando começou a crise mesmo do ano passado, os velhinhos da minha rua, do prédio, todo mundo querendo passear, porque eles falavam assim, já não tenho muitos anos de vida mesmo? Se eu pegar, tudo bem. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Senhores, por favor, vocês são mais frágeis, né? Enfim, mas é isso, né? São os dois lados da mesma moeda, né? Porque um muito jovem, ousado, né? Vamos dizer assim, né? Não se importando muito com a consequência, e o outro que já passou por tudo, já está meio cansado da história e se entregando. Então, assim, a gente vê essas inquietudes, essas opções e essas tentações em todas as faixas etárias, no final das contas, né? Todo mundo tem um tipo de tentação aí. Eu falei que o meu aqui da comida sempre me tenta na vida. Mas aí eu até brinco com o Rafael, a gente nem compra, não senta aqui em casa. A minha amiga falava assim, amiga, como é que você cozinha? Não tem açúcar, não tem óleo, como é que você cozinha? Eu falei, eu uso óleo de coco, eu uso azeite, Ai, não uso nossa, açúcar, prefiro nem comer, não. uso mascavo. Aí ela fica assim, ó. Mas era a forma, porque se eu botar um biscoito recheado dentro de casa, eu vou comer. Então, para eu não ceder à tentação, eu não compro, né? Então, assim, usar a liberdade, né, com consciência. Estou usando o exemplo da comida, mas isso se aplica a qualquer coisa, né? A relação entre, né?
pessoas afetivas, né? A relação com o trabalho, por exemplo. Pô, o home office está dando muita liberdade para muitas pessoas. E as pessoas estão conseguindo ser responsáveis para poder, ou estão sendo tentadas a ficar nesse frio, vendo Netflix e botar o negócio lá rolando como se estivesse trabalhando. Né? Como diz um amigo meu, fazendo dorme office ao invés de home office. Dorme office. Então, assim, cada um tem que saber a sua responsabilidade, né? Então, ele ficou lá tentado, porque é muita liberdade, mas também, né, muita tentação, né? Então, e aí ele continua aqui, ó. Extenuado em face do permanente conflito interior em que vivia, retornou ao celeste dispensador e suplicou o poder. Entrou na posse da nova dádiva e revestiu-se de grande autoridade. Entendeu, porém, mais tarde do que esperava, que o mando gera ódio e revolta no coração de preguiçosos. E, incompreensíveis e atormentados pelos estiletes ocultos da indisciplina e da discórdia, dirigiu-se ao benfeitor e implorou-lhe a inteligência. Todavia, na condição de cientista e homem de letras, perdeu o resto de paz que desfrutava. Compreendeu depressa que não lhe era possível semear a realidade de acordo com os seus desejos. Para não ser vítima da reação destruidora dos próprios beneficiados, era compelido a colocar um grão de verdade entre 1000 flores de fantasia passageira. E, longe de acomodar-se à situação, tornou a presença do anjo e pediu-lhe um matrimônio feliz. Vou parar agora que esses dois, poder e inteligência, é uma combinação, né, Stone? Fala para mim. O que tu acha dessa história aí? Olha, o poder... E, às vezes, a gente, quando fala de poder, Udina, a gente imagina um diretor de uma empresa muito grande. Só que eu uso o exemplo mais próximo da gente, né? Que somos aqui simples mortais. Tem muitas pessoas que eu assisto há muito tempo que isso me chama a atenção. Eu já fiz isso, tá? Já fiz isso quando eu era mais novo. E de uns anos para cá eu percebo como é uma coisa que é ruim. As pessoas... Você se sente com poder com coisas simples. Por exemplo, um exemplo que eu dou sempre. Você vai no supermercado. Você se sente melhor do que aquela menina que está no caixa do supermercado. Que ela está ali há 10 horas, né, passando o negócio. Ela só bebe a água quando levam. Ela só vai ao banheiro não sei quantos segundos quando dá tempo. Ela não tem tempo de nada. Ela está ali fazendo. É a função dela, a profissão dela está certo, né? Mas é um ser humano que está ali. E cumprindo o seu papel. Só que a gente quer chegar, como eu, que sou impaciente, que eu sou ansioso, eu olho assim, de fora para dentro. Se tiver cheio, eu nem entro. Eu volto no outro dia, eu vou em outro lugar, eu nem entro, porque eu vou ficar irritado na fila, não tenho paciência. Mas, quando eu fico, eu percebo que as pessoas, elas se sentem embutidas de uma autoridade, de um poder, né? Elas não são ninguém, e elas acham que tem um poder sobre aquela pessoa ali. E muitas vezes destrata, né? Trata a pessoa com arrogância, trata a pessoa com petulância, não tem nada, né? Mas aquele pedacinho de poder que ela acha que tem, ela já desmerece a outra pessoa ali, que ela acha que é menos do que ela. E então, assim, o poder em si, né? A gente tem que ter muito cuidado com ele. E aí, quando você pega um diretor, aí a gente vai lá para o diretor da empresa que tem aquela multidão de pessoas abaixo dele, que muitos deles sequer olham, né? Não conhecem, não sabem, não quer saber, daquelas pessoas que estão abaixo, e que também olha como pessoas piores, eu acho que é o mesmo sentimento do diretor da empresa e a pessoa que destrata o caixa do supermercado, que eu uso como exemplo, que eu vejo muito, né? E outras situações assim. O sentimento ruim, né, é o mesmo que eu vejo ali nos dois.
É verdade. E a gente também pensa sempre muito no poder enquanto instituição política, né? E a gente pensa nas grandes estruturas. Eu acho que quando fala assim, porque fulano agora tem poder, né? Quer conhecer o homem, dê poder a ele, né? Aqueles ditadinhos também que o pessoal comenta muito, e que, na verdade, faz sentido se você colocar ali e entender que esse poder, né? Ele significa, de novo, a questão da liberdade, né? Então ele viu ali que ele tinha um poder muito grande, mas que ele não ia conseguir dar conta de resolver todos os conflitos. Então, se você não dá conta, você tem frustração, você tem ódio, né? Como ele coloca ali, a discórdia, a revolta. Porque por melhor que seja a sua intenção, muitas pessoas não interpretam isso como uma boa ação. Então, ponto de vista, né? Como diz a história, né? Todo ponto de vista é uma vista de um ponto, né? Ou seja, a gente É isso que eu observa, estava querendo dizer. né? Exatamente. É. E aí você não sabe, você está achando que está fazendo uma coisa boa, às vezes, né? E na verdade não está fazendo essa coisa boa. Então, o poder, ele caracteriza também. Até vou reivindicar aqui os super-heróis, que é a galera que gosta, mais jovem dessa área aí dos Marvel, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, eu diria, né? O cara lá como é? Stan Lee, né? Peter Parker. Então, vem dizer exatamente isso, né? O Homem-Aranha lá, quando ele ganha lá o poder, ele fala assim, você tem muito poder, mas você tem grande responsabilidade. E aí você não saber lidar com isso gera, como ele botou ali, frustração, tormentos, né? Diversas situações. E aí ele falou, bem, se eu tenho então o poder, me gerou tudo isso, então vou me dar inteligência, porque com a inteligência eu vou conseguir, né, resolver esse babado aí. Só que aí veio o espiritismo com aquela frase ótima que todo mundo usa, que quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Exatamente. Então, Antônio, você está aí estudando, letrado, falando, não sei o quê. Vai ter que se esforçar mais um cadinho do que aquele que não sabe, como você falou, né? A mesma coisa que eu, o pessoal do chat, enfim. Então, eu tô assim, todo encalacrado, Udina. Tô todo encalacrado. Eu falo sempre, olha, aqui a gente tem tantos diálogos sobre isso que eu falo assim, bem, agora eu tenho. Aí eu às vezes eu tenho uma conversa assim, aí eu vou pro canto, depois que eu conversei com o Rafael, vou na cozinha, aí eu fico pensando, será que era para falar isso? Será que eu devo falar? Aí eu fico assim, um diálogo interno para saber, faz sentido? Aí eu converso com meu anjo de guarda, né? Me intui aí, se eu devo ou não devo, se eu vou ou não vou, né? Como é, porque às vezes eu sempre tive essa característica, né, de ser muito direta, muito franca, quase beirando ali, como eu sempre falo com o pessoal que me assiste, né, a ironia e a acidez, que são, né, situações A arrogância, né? Vamos dar o nome certo. Muitas vezes a gente é arrogante, muitas vezes o a gente é orgulho, arrogante, né, enfim. Então, assim, eu tento o tempo porque todo... distraidamente ou conscientemente, muitas vezes. E a forma de falar, que eu, assim, sempre fui, né? Você que já estudou comigo 3 anos direto, sabe disso, né? Eu sempre tive essa forma muito direta de falar e tal, e eu sempre digo que eu sou muito grata pela minha doutrina me ensinar a melhorar essa forma de falar, porque fatalmente, se eu não estudasse a doutrina, eu continuaria permanecendo nesse erro de não me importar com o que eu falo atingir o outro, né? Porque achava que estava certo também, né, Udina? Exatamente, é isso. Estava certo, aí descobriu que não estava. Não, e até mesmo quando a gente está certo, a gente saber como transmitir e respeitar o outro, porque eu acho que esse também é um grande desafio, né? Porque você não precisa se diminuir quando você está certo, ou quando você, sei lá, recebe um elogio, por exemplo, alguma coisa do tipo. Você não tem que falar assim, não, eu não sou isso. Não, você recebe, agradece, né? E segue a vida. E fica feliz. Fica ali, né? Porque é isso, a gente fala. Não, imagina, nem sou tudo isso, né? Esse negócio da inteligência, então, que todo mundo, uma vez, minha terapeuta sensacional me deu esse feedback, eu gosto de compartilhar essa parte da sessão, porque eu nunca tinha pensado nisso. Eu falava assim para ela, as pessoas acham que eu sou muito inteligente, e eu nem acho que eu sou tudo isso, e nem era falsa modéstia não, eu tava na sessão de terapia, né? Então eu falava assim, eu nem acho que é tudo isso. Aí ela falou assim para mim, Udina, você tá aqui nesse patamar, né? E as pessoas que estão falando com você estão aqui no patamar de baixo. Então, se você
ela tem essa referência. Se você que está aqui diz que você não é tudo isso, então o patamar é mais alto. Então significa que o gap é muito maior. Você já pensou que quando você fala isso, você pode estar fazendo a pessoa se diminuir ainda mais? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, pá, abriu minha cabeça. Eu falei, faz todo sentido, porque eu não me preocupava com o que o outro sentia. Né? Então eu peguei a terapia para né, abrir minha mente ali e trouxe isso com a doutrina espírita, né? Que são anos de estudo, né? Ainda continua aí, né? Falo muito do livro que me ajudou. Enfim. Filha, é o tempo todo. Ô, Udine. E aí tem isso, né? Abrir a mente, né? Abrir a mente. Se reeducar, autoconhecimento, reeducação. E a gente vê aqui no texto, que o texto agora dá uma mudada. Então, o que a gente falou? A gente falou da mocidade, né? Tudo que ele queria, que ele achava que daria felicidade para ele. Mocidade, riqueza, poder, inteligência, pediu um matrimônio, né? E aí a gente... O casamento. E aí, o casamento, gente? O casamento. O pessoal pede, Deus atende. Até minha amiga falou, tem que prestar atenção com o que você pede. Então, aí pediu um casamento, aí vai lá, ó, recebeu a concessão, entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando e enrugando sem compaixão. Acho que você pulou aí, Tony, só um pedacinho. Porque depois que ele pediu o matrimônio, aí vem satisfeito, né? Isso. Satisfeito em seu novo desígnio, reconfortou-se em milagroso ninho doméstico, estabelecendo grandiosa família. Mas um dia apareceu a morte e roubou-lhe a companheira. Angustiado pela viuvez, procurou o ministro do Eterno e, afirmando que se equivocara mais uma vez, suplicou-lhe a graça da saúde. Né? Já mudou o negócio. Pediu saúde. Né? Já pediu saúde, porque ele viu a morte, né? E a única coisa contra a morte, né? Assim, que dá para segurar é a saúde ali. Recebeu a concessão, entretanto, logo que se escoaram alguns anos, surgiu a velhice e desfigurou-lhe o corpo, desgastando e enrugando sem compaixão. Atormentado, acabou com ele também, né? Atormentado, incapaz agora de ausentar-se de casa, o anjo amigo veio ao encontro dele e, abraçando o paternal, indagou que novo dom pretendia do alto. O infeliz, agora já é infeliz, tá? O infeliz declarou-se em falência. Que mais poderia pleitear? Foi então que o glorioso mensageiro lhe explicou que ele, o candidato à felicidade, se esquecera do maior de todos os dons que pode sustentar um homem no mundo, o dom da coragem que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. Jesus interrompeu-se por alguns minutos, depois, sorrindo ante a pequena assembleia, rematou. Formosa é a mocidade, agradável é a fortuna, admirável é a liberdade, brilhante é o poder, respeitável é a inteligência, santo é o casamento venturoso, bendita é a saúde de carne. Mas se o homem não possui coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida humana, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus, de pouca utilidade são os dons temporários na experiência transitória. E, tomando ao colo um de seus meninos presentes, indicou-lhe o firmamento estrelado, como a dizer que somente no alto a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. E aí, é isso que a doutrina... E aí a nossa cara tá cheia, né? Né? É isso que a doutrina espírita fala para a gente o tempo todo, mas a gente tem dificuldade de... A gente não quer que seja isso. A gente não quer que a felicidade que a gente procura não vai encontrar aqui na vida material. E não é que a vida material seja ruim, não é isso. Porque um bom matrimônio dá prazer, criar uma família dá prazer, ter um bom emprego dá prazer, é uma conquista, né? Se a gente chega na espiritualidade, a gente vai trabalhar. A gente não para de trabalhar, né? Quando a gente lê livros,
Os espíritos, né, que estão em progresso aí, eles estão trabalhando, auxiliando aqueles que estão perdidos, ou aqueles que estão sofrendo. É o trabalho. Só que, como finaliza aqui, né, aquilo que ele buscava desde o início, pedindo coisas da matéria, porque é isso que a gente deseja, porque é isso que a gente enxerga, né, não traz aquilo que a gente procura como o fim. O bem-estar, a felicidade, a satisfação que a gente encontra, você já deve ter tido essa sensação que é maravilhosa, quando você consegue ajudar uma pessoa. Você está distraído e você ajudou uma pessoa. E essa pessoa te agradece, né? E você percebe que aquilo dali foi tão bom e tão importante para aquela pessoa, que foi a caridade realizada, não tem preço. Né, É verdade, é verdade. E as pessoas, os espíritos mais evoluídos, eles vivem agarrados nisso, na caridade, porque é ali que está o amor, é ali que está a satisfação real, é ali que a gente aprende a se desprender, né, de vaidades, de você pegar uma pessoa que está doente, que está fedendo, que está suja, e você cuidar daquela pessoa. Né? Eu fiz só para no meu ensino médio, eu fiz um curso de técnico de enfermagem, porque eu queria saber como é que era dentro do hospital. E aí fiz ali o estágio, fui conhecer. E a gente tem muitas oportunidades, né, de aprender justamente isso, porque chegam pessoas, não é todo mundo chega no hospital, a pessoa quando chega no hospital não está limpinha, cheirosa e arrumada, não, como se vai para a noite. A pessoa chega toda destrambelhada, acabada, destruída e machucada. Né? Uhum. E eu me lembro, eu nunca esqueci, um senhor que era um morador de rua, que a ambulância pegou lá em algum lugar, ali em Marechal Hermes, que eu fiz o estágio naquele hospital de Marechal Hermes, que eu nem lembro mais o nome. E aí chegou esse senhor e eu e uma outra menina estudante fomos atender. E era um senhor tão simpático, assim, tão necessitado. Ele sabia que ele era um necessitado, ele sabia que nós atenderíamos ele, né, de graça, que ele não tinha como pagar nada daquilo. Então, tudo que ele tinha para oferecer era a simpatia dele, mais nada. Né? Todo maltrapilho, toda aquela roupa fedorenta, coitado, todo fedorento. E aí nós levamos, e com uma perna enfaixada, com aquela faixa toda podre, né, de ficar na rua. E aí nós levamos ele lá para o banheiro, demos um banho nele, né, e ele quietinho assim, né, quietinho assim, recebendo. Era uma pessoa que estava recebendo, né, ali da gente. E nós fizemos com muito carinho mesmo, sabe? Porque às vezes a pessoa é irritante, a pessoa é revoltada, a pessoa xinga a gente, as pessoas falam que você fica irritado também, você entra na sintonia dela, né? Mas quando vem uma pessoa, né, que ela é mais dócil, a gente também entra na sintonia, se nós somos pessoas boas, né? Porque tem gente que é ruim. E aí nós demos o banho, limpamos aquela ferida dele, olha como terminou aquele procedimento todo que a gente levou ele para o médico examinar o machucado. Ele estava todo de banho tomado, limpinho, sabe? Arrumamos ele com a roupa do hospital. E ele demonstrou uma gratidão tão grande que a gente ficava olhando para ele assim, feliz por ter sido transformado aquele homem, né, numa sobra de homem, né, que era, para um homem digno, apenas com banho e com amor. Né? Então, esse sentimento, né, se a gente conseguisse ter isso, né, mais tempo, mais vezes, dentro de casa, com as pessoas que irritam a gente, que fazem o que a gente não quer que seja feito, que falam o que a gente não quer que diga, que mostra para a gente os nossos erros que a gente não quer que mostre, né? Então, assim, se a gente não consegue ainda, mas os espíritos superiores conseguem, e eles passam para a gente, essa mensagem é maravilhosa, isso, olha, isso é legal, mas não está aí o que você está procurando, né? Você precisa, ali, como ele diz, coragem para sobrepor-se aos bens e males da vida comum, a fim de aprender a consolidar-se no caminho para Deus. Né? É coragem, que nem a leitura falou aqui, ó, que a gente vai ter um monte de críticas, onde a gente passar na casa espírita e em outros lugares, tá? Mas que essas críticas não sejam mais importantes do que o nosso desejo de trabalhar, de realizar, de fazer. Uma coisa que, assim, quando eu acabei de ler o texto, eu fiquei pensando assim, cara, imagina alguém
com a oportunidade de escolher o que quisesse. Eu falei, cara, ele teve tanta oportunidade, aí rolou aquele sentimento assim, poxa, teve tantas oportunidades. Tudo que eu queria, né? E eu fiquei com aquela invejinha, poxa. E de repente, quando eu parei para pensar, quando eu vi segundo, é o penúltimo parágrafo, né? Não o último, esse penúltimo, que resume a história toda, né? Que fala aí da coragem. Aí me veio na cabeça exatamente isso. Que a gente brinca, né? Do lelele, ousadia para vencer, que é a musiquinha aí que o pessoal canta. Mas é que é real, assim, hoje fazer o bem, hoje viver dentro dos preceitos das leis divinas é uma ousadia, muitas vezes, né? Porque você vai encontrar muita coisa que vai te puxar, né? E até com essa história aí que você falou do hospital, eu estava aqui imaginando que não é só ele estar ali recebendo, né? É ele ter a humildade de falar e a coragem para admitir isso para si mesmo, se dando essa oportunidade de ser cuidado. Porque tem tantas pessoas que às vezes recebem um desses dons esquecidos e não se dá a oportunidade de vivenciá-los, né? Que a gente não se vê. Então, eu gosto muito da lei do trabalho, foi a primeira palestra que eu tive que fazer na época do S2, estudar e tudo. E toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro o quanto que eu, fazendo esse estudo para fazer a palestra, me remetia às diversas formas de trabalho, desde do doméstico ao voluntário, né, a diversas ações que a gente não se permite, a gente não tem coragem de transpor aquilo que é o óbvio na nossa frente. Né? E, por um outro lado, a gente tem o óbvio na nossa frente e não tem coragem de, talvez, resistir, executar, né? Chamar na responsabilidade ou algo do tipo. Então, assim, quando eu olho para esse texto com tantos dons, que aí ele bota, né, o título que é o dom esquecido, se a gente lembra que a nossa natureza é divina, que Deus criou a gente para evoluir, a gente tem que ter coragem para vivenciar isso aí. Então, se eu fui abençoada com o dom da inteligência, ou da riqueza, ou do poder, seja lá o que for, eu preciso utilizar isso de uma forma positiva. Então, não é também a gente negar que a gente não possa ter essas questões, porque eu acho que o maior problema quando a gente começa a estudar é o sentimento, às vezes, de culpa, né? Eu estava até outro dia comentando, eu falo assim, gente, no meio dessa pandemia, graças a Deus, eu não perdi ninguém querido próximo, nenhum amigo, ninguém da minha família. A minha madrasta passou por uma situação muito crítica, ficou 23 dias entubada no CTI, está passando, ela está há 30 dias agora em quarentena em casa por conta das sequelas, com 75% do pulmão tomado, enfim. Mas, assim, efetivamente eu estou com saúde, eu tenho trabalho, eu tenho pessoas muito boas ao meu lado, eu tenho um propósito, eu estudo. E eu fico pensando, ai meu Deus, tanta gente com coisa, né, pior do que eu. E eu batalho para não me sentir culpada. Simplesmente para eu agradecer e aproveitar o que eu tenho a favor do que possa ser melhor, do trabalho. Então, se eu tenho oportunidade hoje de ter 1 hora da minha quinta-feira para a gente conversar sobre isso, então eu vou fazer, né? Eu tenho a opção de ligar o Netflix e ver uma série violenta? Tenho. Mas é uma hora que você ganha. Parar, né? E falar, bem, se eu sou privilegiada nisso, se eu tenho a oportunidade, então o que eu vou fazer com esse conhecimento? O que eu vou fazer? Por exemplo, eu sou técnica de segurança. O que eu pude ajudar na pandemia a minha família e os meus amigos? A instruir sobre a EPI, falar do uso de máscara, de como coloca, o que funciona, como. Porque é um assunto que eu já usava para prevenir na área química, né? De onde eu já trabalhava. Fui lá visitar minha madrasta, então eu tinha acesso a fornecedor de EPI para botar touquinha, luva para não contaminá-la. Então é a forma como eu encontrei de poder ajudar. Né? Então a gente tem que sempre pensar, espremer mesmo, sabe, Tônia? Eu fico pensando, quando ele fala da coragem, eu acho que é isso. A gente fala assim, cara, tá, então se eu tenho essa oportunidade, qual vai ser minha coragem de transpor isso? Entendeu? No Nordeste, quando a gente está com preguiça, né, eles falam assim, cria coragem.
né? Aqui a gente fala, cria ânimo, aí você cria coragem. Aqui a gente fala, cria ânimos, para com isso. Exatamente. E lá fala, cria coragem. E essa frase aqui é fundamental, assim, o que a gente precisa ter, né? O nosso maior dom, o dom da coragem que produz entusiasmo e bom ânimo para o serviço indispensável de cada dia. O serviço dispensável de cada dia é um pacote, tá, gente? É o serviço, o trabalho da nossa sobrevivência, né? O trabalho de auxílio àqueles que a gente pode auxiliar, né? E o trabalho o esforço para a gente, como que você falou assim, para eu dizer não para mim, porque assim como eu hoje, eu tenho muito mais defeitos do que virtude, a primeira pessoa que tem que receber não sou eu, são os meus defeitos. Né? O meu desejo de mocidade, de riqueza, de poder, de inteligência, esses desejos eu preciso dizer não e andar no equilíbrio. Você falou a questão de muita gente estar na Netflix, não sei o quê, blá, 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 blá. E aí, hoje à tarde, eu também comentei na Evangelioterapia uma coisa que é constatada já. Existem pessoas, por exemplo, nós estamos aqui, né? Uma quinta-feira à noite, teve gente que assistiu à tarde, tem gente que assiste agora, tem gente que assiste outro, tem gente que assiste outro, tem gente que não assiste nenhum. Tá? Como um tronquinho na correnteza sendo levado. E aí, muitas pessoas, que eu tenho lá embaixo, a televisão da sala está ligada, com a minha irmã assistindo televisão. Né? Não tem uma mensagem, não existe mais na TV uma mensagem evangélica. Não tem mais. Né? Jesus foi cancelado. Você não assiste nada atual que venha falar de fé, que venha falar de alguma coisa de Jesus, né? Quando coloca um personagem que é cristão, né? Que tem é uma pessoa descontrolada, louca, preconceituosa, maluca, né? Não é o Jesus que a gente conhece. Então, assim, dali não vai sair. Então, você está angustiado, você está apreensivo, você está ou sozinho, ou você brigou com o marido, você brigou com o filho, seja lá o que for, você não está bem. E aí, o que você vai usar um recurso da distração, que é a televisão, e dali não vai sair o consolo que você está buscando. Dali não vai sair isso que a gente está lendo aqui. Isso a gente só tem aqui. Né? Estudando o Evangelho, estudando a mensagem de Jesus. A gente acabou encontrando a oportunidade de utilizar os meios de comunicação de forma positiva, porque assim, o problema não é a televisão, o problema não é o Netflix, não é o canal do YouTube ou qualquer coisa. O problema é o que você busca dentro dessas ferramentas, né? Porque a gente tem muita coisa interessante no YouTube, mas também tem muita coisa degradante, né? Vamos dizer assim, no YouTube. Aqui é o universo, né? Aqui você vai para o lado que você quer. Eu tinha, fazendo um parênteses de causa, que eu tinha uma série muito violenta que eu via, né, chamada The Blacklist. E aí é uma série muito pesada, que tem violência e tarará. E aí o que eu fazia? Só que eu gostava muito, porque tem a parte de investigação, e eu gosto dessa coisa, né, da investigação e tal. Aí eu passava um domingo, geralmente eu vejo no fim de semana, né? Aí eu passava o domingo, via 4 episódios mega violentos. Aí no final do domingo eu botava As Mães de Chico. Para limpar, né? Para tomar um passe, né? Gente, que absurdo que eu estou fazendo. Mas eu passava, não, redução de danos, com certeza, porque é melhor eu fazer isso do que eu fazer nada. Então, eu acho que a mensagem no final da coragem que ele fala aqui, né, para se sobrepor aos bens e aos males, é exatamente isso, assim, né? Então, beleza, eu assumo, eu ainda gosto de ver coisas que não são edificantes. Mas se eu consigo, em algum momento, optar por coisas que são, eu estou tendendo a mais perto do equilíbrio do que simplesmente continuando na minha posição que eu estou hoje, né? De não assistir, por exemplo, uma coisa, né, edificante. Então, assim, esse é uma chave difícil de virar, Tony, assim, porque achar o meio termo ali, achar a temperatura ideal, vamos dizer assim, mas isso é com o tempo. E é com o tempo e é difícil fazer essa seleção. Eu acho que o mais importante, aí a gente volta lá para a questão do autoconhecimento
e você saber se você tem condições ou não de assistir determinada coisa ou fazer determinada atividade, né, ou determinado lazer que você vai lá, vai fazer, vai se divertir, isso aí vai voltar à údina, normal. O problema é quando você não tem essa condição do você falou tudo. Assim. do Quanto mais você se conhece, mais você sabe qual é a sua reação, mais você sabe aonde você deve avançar, onde você deve parar, né? Então, assim, o que te faz bem, o que te faz mal. Então, assim, eu sei que, por exemplo, esse tipo de coisa violenta, dificilmente eu vou assistir perto da hora de dormir, porque eu sonho muito, 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 muito. Desde criança eu sempre sonhei muito, então eu ficava muito impressionada. Então, assim, e quando eu era criança, adolescente, eu não tinha, vou dizer assim, a prática da prece antes de dormir, né? Então, assim, isso era uma coisa que me angustiava muito. Então, o que hoje eu consigo? Bem, se eu for ver isso aí, vou ver 1, 2, tá? Mas depois vou ambientar a minha né, família para que a gente tenha uma noite de sono restauradora, que tenha um desdobramento, né? Legal, encontrando pessoas amadas, trabalhando, né, do bem lá do lado de lá também, né? Vamos dizer assim, enfim. Então, é mais ou menos isso. Fechando o último exemplo aqui, Edivaldo estava falando que ele escreveu uma série com o Dr. Bezerra de Menezes, né? E aí ele disse que o Dr. Bezerra de Menezes, que eles ficavam ali trabalhando 15 a 16 horas por dia. E aí o Dr. Bezerra pedia para ele colocar algumas músicas clássicas, e a preferida dele era o Requiem de Mozart. Uhum. E Edivaldo falava assim que não era exatamente, né, uma música assim que era difícil para a compreensão dele, né? Assim, era difícil para a compreensão dele você entrar em sintonia, mas aí ele se acostumou com o tempo, né? Tanto tempo trabalhando juntos ali, ele se acostumou. E que uma vez chegaram dois espíritos, né? 2 mulheres que vieram atraídas pela música, pelo Requiem de Mozart, que era uma música que fazia uma conexão com a vida dela, e aí tem um desenrolado, uma história muito legal. Então, aí ele fala justamente disso, né? Assim, a música que você ouve, o seu vocabulário, as coisas que você assiste, tudo isso sempre atrai algum espírito. E é esse cuidado que a gente tem que ter, não é não fazer, né? É você manter um padrão ali de vibração. Porque normalmente a gente é assim. Mas se voltar para o nosso padrão equilibrado, está ótimo, já tá bom, né? Porque sempre retinho no bem a gente não consegue. O ruim é quando você vai, pende para um lado só e vai embora. E aí o trabalho que dá para voltar depois é muito grande. É isso, Tony. Então a gente finaliza o estudo. Queria deixar aí o tempinho para você fazer suas considerações. Depois eu faço a prece. Mas antes disso, quero agradecer o pessoal que já esteve aqui com a gente, né? Que esteve aí no chat, que já curtiu aí, que já compartilhou. Enfim, Marcelo chegou atrasado, mas pode ver gravado, sem problemas, amigo. Não temos crise. Isso é a parte boa da tecnologia, né? E também queria só lembrar o pessoal que daqui a pouquinho, daqui a meia hora, vai ter o estudo do Livro dos Espíritos no canal do Café com o Evangelho, né? Que o pessoal está fazendo aí a leitura quinzenalmente, às quintas-feiras. E amanhã de manhã também, 7 horas da manhã, para quem gosta de acordar cedinho, ou gosta, ou tem que, né? Eu, por exemplo, vou dirigindo para Macaé, escutando o Café com o Evangelho na barreira sanitária de Macaé, que eu fico lá 1 hora esperando, mas é uma maravilha, né? É muito divertido a gente acordar com esse bom astral e a gente dormir, né? Nesse momento também, com esse astral, como disse aqui no texto, com um bom ânimo, né? Então, convidar o pessoal para participar aí, né? Quem já conhece aí, muito obrigado, que já acompanha. Se ainda não acompanha também, que fique aí com a gente. Tem tantas outras, né, atividades, tantas outras casas também, canais, fazendo coisa boa. Então, assim, escolher realmente refletir, começar a estudar a sua reforma íntima, aplicar ela. Tem de 5 da manhã à meia-noite, tem gente fazendo coisa. Então, não tem desculpa para não começar a estudar e para não começar a trabalhar na seara do bem, né? Então, muito obrigada aí a todo mundo. Tony, por favor, suas considerações. Só essa questão mesmo, assim, o conflito está aí, nós estamos num planeta de expiações e provas, é natural tudo isso, né? Esses conflitos, essa coisa que a gente não sabe para que lado vai, às vezes vai para o lado certo, às vezes vai para o lado errado, mas nós temos o Evangelho, que é o nosso farol, né?
que é o nosso roteiro. Então, assim, quando a gente lê, né, quando a gente lê uma mensagem dessa, quando a gente ouve um estudo desse, a gente, pelo menos em algumas horas, em alguns dias, a gente fica meio que seguro ali, né, no trilho. Daqui a pouco a gente esquece e precisa se reabastecer. E aqui, né, fala assim, finaliza o texto falando, né, indicou-lhe o firmamento estrelado, a lua hoje está maravilhosa, o firmamento está estrelado. Cheia. Como a dizer que somente no alto, só lá, né, com Deus, com Jesus, e só lá no alto, a felicidade perene das criaturas encontraria a verdadeira pátria. Ou seja, isso é fato, gente. Isso não é uma coisa inventada, não é ficção, e não está distante da gente, não, tá? É um esforçozinho pequeno, né, mínimo, e começar a domar ali os nossos defeitos, as nossas vontades erradas, e tem que descobrir que a vontade está errada, qual é a vontade certa, então a gente vai tirando a ração da vontade errada e vai botando mais ração para a vontade certa, que a gente alimenta ali os nossos espíritos, é isso. Muito obrigada, meu amigo, bom te rever. E agora vamos agradecer a espiritualidade amiga, agradecer os anjos guardiões, agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui diante desses desafios, dessas oportunidades, né, para que a gente possa realmente fazer a escolha correta. Pedimos, Senhor Deus, que nos dê a coragem, que nos dê a ousadia de seguir, né, no conhecimento, no bem, no caminho para a melhoria. Que Deus esteja sempre com a gente, que o nosso Mestre Jesus brindou com tanto ensinamento, consiga sempre fazer esse presente na nossa mente, para que a gente siga fazendo as escolhas e domine as nossas más tendências e consiga, de fato, transformar a nossa realidade, transformar a nossa casa mental, impactar, ajudar o próximo, para que a gente, então, tenha uma pátria cada vez melhor. Muito obrigada, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, por estar conosco, nos ajudando e nos incluindo agora sempre. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Segunda-feira, vejo vocês. Daqui a pouquinho tem mais estudo, amanhã tem mais. Domingo tem palestra e vamos. Falta estudo. Beijos, até.